Feminina Podcast está no ar. E hoje, apresentando Carol Pinheiro. Eu mesma. Carol Pinheiro, que emoção ter você aqui hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gel. Quanto tempo, né? Na verdade, pelo tempo que a gente tem de amizade aí, hein? Muito tempo. A gente se encontrou no Réveillon, Verdade. né? Estamos só encontrando em baladas. Ultimamente tá demais. Carol já foi capa da minha revista e eu tenho um carinho muito grande por ela. Né? A gente sempre se encontra e é aquele amor. E hoje eu trouxe ela para bater um papo comigo. Estou precisando muito de você perto de mim. Adoro quando fala isso para mim, porque eu estou aqui justamente para te ajudar. Isso é ótimo. Me conta, eu sei quem é você, mas a minha audiência precisa saber. Quem é Carol Pinheiro? Carol Pinheiro é mãe de duas criancinhas lindas, maravilhosas, chama Lavínia e Gabriel. Ela, antes de morar aqui em Conquista, morava na cidade interior daqui chamada Boa Nova. Veio para cá para estudar, para descobrir o mundo, né, para se realizar profissionalmente. E aí caiu de cara com a nutrição, que não era a minha primeira opção, mas acabou sendo algo eterno para minha vida, muito gratificante. Apaixonou-se durante o curso? Durante o curso. Não era o que eu queria fazer, na verdade eu botei a primeira opção como administração, porque na época eu tinha empresa, foi quando a gente se conheceu. E aí não formou turma, foi para nutrição. E a nutrição, eu falei, já que eu estou precisando fazer uma faculdade, não quero ficar sem estudar. E aí logo de cara, já, quando eu comecei, eu vi que é algo que antes de eu te ajudar, eu primeiro me ajudo. Primeiro eu aplico na minha vida. Então, com tanto benefício que eu fui adquirindo ao longo do estudo, que eu fui aprendendo, eu falei, é isso que eu quero. Me formei, já tem um tempinho, já tenho 12 anos já de formadinha. E estou aí, hoje estou especializada na área esportiva, trabalho diretamente com emagrecimento, sou mentora de nutricionistas também. E hoje estou aqui contribuindo um pouquinho aqui dessas informações para vocês. Carol, amiga, por falar em emagrecimento, vamos conversar um pouquinho sobre a saúde e o bem-estar, né? E o quanto esse seu trabalho é tão importante nos dias de hoje. Eu percebo que vai muito além da questão de comer, né? É uma alimentação consciente. Justamente. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que você é uma pessoa que tem trabalhado muito nessa linha da alimentação consciente. Justamente, é importante até você falar sobre isso, porque hoje a gente é muito voltado para fazer dietas, né? A gente vai no nutricionista atrás de uma dieta para emagrecer. Parece que é também uma moda, né? É uma moda. Todo mundo quer fazer dieta, mas tem muita gente fugindo de dieta. Inclusive, o nome dieta já virou um pânico para muitas pessoas, porque ela remete à questão da restrição, do proibido e de ficar com fome. Ai, meu Deus, eu vou fazer dieta, eu não vou conseguir fazer dieta. E não é bem por aí, né? As coisas estão um pouquinho diferentes hoje em dia. Então, a minha profissão, na verdade, ela é fundamental para tudo na vida, eu te digo, né? Se você for ao médico e dizer que está doente, que vai lá fazer algum problema específico de saúde cardíaca, pronto. Com certeza, uma das perguntas que ele fez durante a consulta foi perguntar como que estava a sua alimentação. Mas com certeza, tive um problemaço agora, recentemente, e fui salva também por ter trabalhado mais a alimentação. Os ajustes alimentares específicos para a sua patologia. E seja o que for, se você quiser ir fazer uma retirada de um dente, se você quiser fazer um exercício, qualquer objetivo que você queira na vida, tudo você tem que entender como que estão seus hábitos alimentares. Porque eles podem influenciar diretamente ou não para o bem, ou para piorar ainda mais o estado da pessoa. No seu caso, tenho certeza que se você continuasse comendo as gordurinhas, né, álcool, de uma certa forma, ou alimentos que podem prejudicar diretamente a questão cardíaca, você, né, com certeza estaria num estado muito pior. Mas a nutrição, ela é justamente para, eu falo que é para salvar vidas. E é para te trazer de volta a sua autoestima, seu resgate, seu amor próprio. É muito mais do que só você saber o que pode ou não pode comer. E quando você fala sobre uma alimentação consciente, é justamente isso que eu venho trabalhando nesses últimos 6 anos aí que eu venho me especializando sobre isso. É você saber o que você precisa comer, qual a sua necessidade,
conforme o que você deseja para a sua vida. Muito se fala sobre estética. Eu quero emagrecer, né? Eu quero ficar lá magrinha, entrar naquele número 36, 38 de roupa. Mas isso é só um padrão, isso é só um visual. Mas muito se ganha em relação à sua saúde. Então, quando eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer alimentos específicos para o meu objetivo. Mas não é só comer, é saber quais são os alimentos, é saber como que eu posso fazer essas refeições e que horário, qual a quantidade eu preciso comer, como eu gosto desses alimentos. É você colocar seu pratinho ali na mesa e prestar atenção ao que você está comendo. Mindfulness, atenção plena. Atenção plena. Então, comer consciente é você colocar para dentro do seu corpo, de uma forma consciente, alimentos que te nutram, né, que te deixam um pouco mais saudável, obviamente muito mais saudável, e ao mesmo tempo tenha o seu objetivo. Tem muito a ver também, Carol, com essa coisa do comportamento, do mental, né, envolvido. Porque às vezes a gente percebe que essa questão da mente, ela interfere por demais, né, até na forma como você come. Eu vejo que quando as pessoas estão mais nervosas, por exemplo, ela come sem pensar, né? Compulsivamente, chega a serem mal educadas. Justamente. Né? Eu fiz um curso de vinho, não tem muito a ver com educação alimentar, mas tem. Por quê? Porque no curso de vinho, a gente aprendeu a dividir as especiarias, né, a formatar com essas especiarias o gosto do vinho e também a saborear cada tipo de uva, né, para distinguir o vinho. E aí você acaba aqui também trabalhando as papilas degustativas. Né? E aí o que acontece? Você acaba aqui tendo a atenção mais para o sabor. Justamente. Porque às vezes quando você come demais e come muito rápido, sem atenção plena, você perde o sabor da comida. Você só quer encher quando você come de forma compulsiva. Você só quer preencher aquele vazio, aquele buraco que você acha que tem dentro de você. E muitas vezes não é um buraco de fome, não é um buraco de uma necessidade alimentar, é um buraco muito mais profundo. Às vezes é uma questão emocional muito grave, muito séria. Sim. Às vezes é um problema pessoal que você quer fugir daquele problema, que você não quer sentir, que você não quer viver aquela situação. E muitos usam a comida para dar esse prazer, para dar essa fuga, para dar essa recompensa, né? Para dar justamente formas de tentar resolver algo que não é na comida, mas a sensação que ela causa na hora que você está comendo compulsivamente é uma sensação muito boa. Ai, que delícia, por exemplo, o famoso chocolate, né? Ai, eu já ia falar, mas nem um chocolatinho. Não, a gente passou agora pela pasta, a gente viu aí como muitos se deliciaram. Porque é muito gostoso o chocolate. Mas existe a compulsão pelo chocolate. Eu sou muito educada com chocolate. O pessoal fala assim, nossa, como é que você consegue guardar chocolate? Porque eu não como de vez. Justamente. Eu vou comendo aos poucos. É o pão, é o chocolate. Nossa, tem tantas comidas que a gente fala de comfort food, né? Que é aquela comida que a gente tem um prazer enorme de comer, que dá um conforto absurdo. Que a gente dita que não é tão legal, tão saudável assim para a nossa saúde, mas a gente às vezes não consegue controlar a quantidade. Então a gente está ali buscando resolver uma questão mais emocional, mais mental do que física. E o comer consciente é justamente você observar essas situações que você passa. Nossa, hoje eu não estou muito bem, hoje eu acordei, né, chateado, então indisposta. Vai ser um dia difícil para a questão alimentar. Observem isso. Quando você não está muito bem, automaticamente somente quer escolhas que não é tão interessantes assim. Então você já acorda, às vezes, comendo ou comendo demais. Às vezes, durante o seu dia, você não bebe água, você não faz o que precisa ser feito. Chega de noite, você acaba pedindo uma pizza, um hambúrguer, acaba comendo comidinhas que dá muito prazer, mas que não são nada nutritivas. Quando você tem o seu comer consciente, você vai parar e falar, peraí.
Eu estou buscando prazer, eu não estou buscando alimentar e nutrir o meu corpo. Então, o que eu preciso nesse momento é parar, respirar, buscar uma forma de tranquilizar a sua mente para não ter que fugir para a comida e buscar alimentos que, de forma consciente, você sabe que vai te beneficiar. Então, hoje é muito mais além, Gel, do que você saber o que você precisa comer. É por que você precisa parar de comer e como você consegue parar ou melhorar alguns hábitos aí, de uma forma muito além do conhecimento. Carol, olha só, eu tenho um vício. Eu admito, eu sou louca por sanduíche. Então, o delivery aqui é um sucesso. iFood, é aqui em casa, assim, toda noite eu peço, né? Mesmo sabendo que é muito ruim para o meu problema, inclusive, né? Essa coisa do processados, essa coisa do valor de cada alimento, né? Eu tenho uma dificuldade com proteína, quase não como. Aí eu preciso comer porque o coração ele precisa se fortalecer, Justamente. né? Então tem que ter muito uma nutricionista do lado, tipo a tiracolo, por favor, Fundamental na vida de fique mais perto vocês. de mim. Com certeza, de agora do lado, né, amiga? É um caso que, assim, eu te falo que não é só você, Gel. É essa questão de pedir delivery à noite. Como eu falei, né, inclusive anteriormente, que os alimentos mais processados, eles chamam muito a nossa atenção. Eles, né, dão aquela instigada, assim, aquela... Nossa, que vontade. Eu te falo que eu também tenho muita vontade de comer e de vez em quando, sim, eu abro aí minhas exceções e adoro pedir Tem alguns dia do hambúrgueres. lixo. A gente fala dia do lixo, mas é um nome tão pesado, né? Lixo, comida Eu não também é lixo, acho, eu né? acho feio, inclusive. Independente da comida, comida não é lixo, a não ser quando estraga. Mas independente é o dia livre. Eu falo que é a refeição livre, a refeição que você free. Que você tem ali o seu momento de escolher o que você quiser, né? O alimento que você quiser e vai consumir. Normalmente a gente escolhe os hambúrgueres da vida, quando não é isso é a pizza, quando não é isso é a torta, né? E aí vai. Geralmente são alimentos ricos em quê? Gorduras, e gorduras ruins, prejudiciais, que a gente chama saturadas. São alimentos ricos em sódio, muito sódio, e alimentos ricos em farinhas brancas. Quando a gente fala farinha branca, a gente está aí uma lista enorme, mas a principal é a famosa farinha de trigo, né, que a gente acaba observando na maioria dos alimentos, principalmente de padaria, né? Mas, por exemplo, a pizza vai a farinha branca, o hambúrguer no pão vai a farinha branca, na torta vai a farinha branca para fazer o bolo, né? Enfim, macarrão, lasanhas, massa, de uma maioria vai a farinha branca. Ah, Nutri, mas a farinha branca é tão prejudicial assim? Não. Não, ela não é prejudicial, mas é a questão do excesso. Então, Nutri, me diz, qual é a dica de alimentação saudável? Me tira essa O dúvida. que você pode fazer? Pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para sobreviver? Pronto. Se eu não posso comer meus avulsador, Não. como é que eu vou sobreviver em Vitória da Conquista? Vamos lá. Não é sobre não comer, é sobre saber comer. Você fala o quê? Você falou para mim antes da gente, né, começar, a gente estava conversando aqui para os bastidores, que você tem a questão do controle. Você consome numa quantidade específica, não exagera muito. Isso é muito importante. Então, se você já comeu aquele biscoitinho lá de manhã, por que você precisa comê-lo à tarde? Por que você precisa comer à noite? E por que você precisa comê-lo todos os dias? Porque não existe somente ele. O que dentro do mundo do saudável a gente pode aí meio que substituir, agregar. Então a gente pode colocar as frutinhas no lugar, a gente pode colocar as raízes no lugar desse biscoitinho, a famosa batata doce, mandioca, milho cozido, né? A gente pode. A banana da terra não é uma raiz, mas a gente fala que está ali, né? Adoro. No meio. Então a gente tem ali o cuscuz, a gente tem o pão integral, tem muitas opções para substituir esse biscoitinho, bolinho, pãozinho branco e assim vai. Mas é porque nós temos essa cultura, esse costume de sempre ir pelo lado mais prático, que é o pãozinho, né? Que é a bolachinha que você não precisa desembalar nada, você só pega ali, corta e come. Quando você vai para o saudável, você tem que descascar, lavar, esperar cozinhar ou assar, né? Então acaba demorando um pouco mais, tendo um pouco mais de trabalho e a gente acaba fazendo o quê? Desanimando, desmotivando, falando que não é legal. Não é interessante todos os dias. Mas é isso que a gente tem que ativar, essa consciência de que descascar é muito mais interessante do que
desembalar. E Sim. essa questão da noite que a gente estava conversando, de ter sempre que pedir no delivery algo muito prazeroso para comer, você pode fazer isso agora de uma forma muito programada. Até porque a gente não Fazer em precisa casa é melhor, por fazer em exemplo? casa. Você pode ter essa questão de pedir esporadicamente, não basicamente todos os dias, ou então você pode fazer algo semelhante em casa. Você pode pegar ali uma carne moída, mais magra, faz um hambúrguerzinho bem temperadinho ali, sem problema algum, pega um pãozinho integral, grelha sua carninha, não precisa fritar, coloca um queijinho mais branco, porque é livre de gorduras, né? Coloca uma saladinha ali, uma alface, um tomate, põe no pãozinho e coma. Você vai ver que o É um prazer sanduíche. Sobre essa coisa do processado. Eu não como calabresa, eu não como linguiça, nem salsicha mais, né? E eu vejo que, por exemplo, tem mães que dão para suas crianças esse tipo de alimentação, né? Principalmente na merendeira, como, por exemplo, salgadinho, né? Que não tem nenhum gosto a não ser sódio. É uma coisa muito salgada, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão dos processados. De fato faz mal? O excesso sim, porque os processados nada mais é, né? Tem processado, ultraprocessado, tem uma classificação aí dividindo os tipos de alimento. Que produtos são alimentos produzidos de forma industrializada, não de forma natural. Qual é a diferença? Então, eu tenho ali a raiz, a batata doce, eu consigo tirar ali da terra, né? É uma produção ali da terra, isso é natureza. Quando eu faço, por exemplo, uma calabresa, eu estou ali misturando um monte de proteínas com aditivos químicos, né, ou algumas misturas industrialmente que eu faço para dar sabor, validade na carne, na calabresa, então eu acabo alterando a natureza, porque quando eu venho somente a carne vem do boi, então é algo natural. Mas quando eu pego essa carne e misturo com outros fatores, outras substâncias que alteram o sabor, modifica a questão da validade, de conservação dela, tudo isso, eu acabo passando um produto muito industrializado. Então, eu tenho uma lista enorme de produtos processados e ultraprocessados. Mas o que acaba acontecendo muito, Gel? A gente tem uma coisa que se chama praticidade. Nós somos mulheres práticas, nossa vida é muita corrida para muita coisa. Quando a gente vai fazer a lancheira dos nossos filhos, a gente quer, lógico, agregar sabor que eles gostam, né, ali, um sabor assim mais gostoso, e também algo prático. Ninguém quer ir lá pegar a banana, fazer um bolinho de banana, nem todo mundo, né? E colocar ali. Aí, geralmente a gente prefere comprar o bolo, a gente prefere ali comprar o bolinho de chocolate, de preferência, e colocar na lancheira do que fazer um bolo mais saudável, justamente por ser mais prático. Mas tem algumas mães, né, que acabam tendo um pouquinho mais de cuidado nutricional com essa questão da lancheira. Então, quando a gente vai para os processados, que aí envolve os embutidos, os de cor de rosa que eu falo, né, calabresa, salsicha, como é que chama? Presunto, né? Essas coisas de rosa aí, basicamente, são todos processados, modificados, digamos assim, né? Industrialmente. A gente tem aí os biscoitos, sorvete. Eu gosto de sorvete. Sorvete, eu falo que é uma das coisas mais processadas que existe, porque eu coloco uma gordura ali totalmente ruim, prejudicial, junto com açúcar. Às vezes não é nem a fruta, é o sabor da fruta, um aromatizante ali, para produzir um produto altamente prazeroso. Não tem nada, praticamente nada, de valor nutricional ali interessante para a nossa saúde. A não ser nos dar o quê? Prazer. Dopamina. Então, os processados, eles têm muita relação, porque hoje a indústria, obviamente, presta muita atenção ao sabor. Então, eles dão muito sabor para a gente. E a gente acaba tendo o quê? Um certo vício, uma certa dependência, aliada à questão da praticidade, de ser fácil, e também a questão do valor. Tem muita coisa processada que é muito mais em conta, digamos assim, né? Um pãozinho, às vezes, se torna, se você comprar um pãozinho, dois, três, é mais barato do que você comprar hoje meia dúzia de banana da terra. Então, muita gente também vai por essa orgânica, então. Se for orgânico, então, a gente nem mede o valor. Mas o que está em risco aqui? É valor ou saúde?
O que que você quer para a tua vida? Cuidar da tua saúde ou comer de forma prática, rápida e gostosa? Não quer dizer que comer saudável não seja gostoso. Mas hoje a gente tem que pensar na questão de investir. Se eu compro a banana da terra no lugar do pãozinho, eu estou investindo na minha saúde, porque eu estou dando ao meu corpo e à minha mente aquilo que ele precisa. Quando eu vou para o pãozinho, eu só estou dando à minha mente o que ela deseja, economizando um pouquinho mais no almoço, mas eu não estou dando ao meu corpo o que ele de fato precisa. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí com o processado. Não disse em momento nenhum que não é para você não comer os processados, mas sempre ter uma cautela, um cuidado e tentar equilibrar com o saudável. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Justamente. No final, tudo é equilíbrio. Sim. Carol, é, muito tem se ouvido em relação à questão da alimentação. E na internet, nos livros, nos bate-papos, o que a gente escuta é que a incidência de câncer tem aumentado por conta da má alimentação. O que você acha disso? Eu super concordo, né? A questão científica também, né? Você falou, na verdade, a comprovação ela é muito clara que não é só uma questão alimentar, mas muito tem a contribuir para esses tipos de doenças mais sérias. E a alimentação hoje, como falo, repito, toda hora, todo momento, ela tem o poder de cura ou o poder de Né? adoecimento e nos levar à morte. Por quê? Porque a questão está no que, quando a gente ingere determinados alimentos, o que esse alimento faz no nosso corpo. Então, quando se trata de câncer, eu estou falando de uma doença altamente inflamatória, que né, tem toda uma modificação aí genética, mas que muito se causa pela falta de nutrientes que o nosso corpo precisa para combater determinados agentes patológicos. E essa falta de nutrientes, ela está justamente nas escolhas que a gente faz alimentar. Então, quando a gente escolhe comer um alimento ultraprocessado, rico em sódio, gordura, né, rico em açúcar, alimentos muito inflamatórios, eu estou contribuindo para que meu corpo ele tenha abertura para adoecer de um modo muito mais fácil, principalmente essas doenças muito mais graves. Então, a alimentação ela é fundamental para esse poder de cura ou de adoecimento. Então, uma criança que começa comendo processados, né, e chega na idade adulta, possivelmente ela vai estar aí com um problema de saúde sério. Ela já vai ali irritando o seu corpo, provocando certos processos inflamatórios, provocando certas reações, digamos, ruins, né, no seu corpo, para que ele desencadeie algo muito mais sério futuramente. A obesidade muito se fala, né? E tudo começa mediante os hábitos que a gente ensina aos nossos filhos, desde a infância até a vida adulta. Então, se a criança ela só é habituada, estimulada a esse tipo de alimento mais processado, é óbvio que ela vai continuar com esses alimentos de acordo com que ela vai crescendo. Vai chegar uma parte da vida adulta que a gente vai ativar a consciência. Não, peraí, eu não preciso mais continuar com isso aqui. Só que o que ela fez desse momento para trás já trouxe ao corpo sérios riscos. Então, o conselho a gente tem essa tendência a estimular o que é mais fácil, mais prático. Mas, mesmo que você não goste, Gel, eu não gosto de arroz integral. É algo que você, independente do que você gosta, você pode estimular a sua filha a comer, os seus netos a comer. Não é porque você não gosta, é porque você sabe que aquilo ali vai trazer mais benefícios para ela. E ela não sabe, a criança não sabe a diferença do arroz integral para o arroz branco. Sim. Só no momento que você apresenta. Então, se você já crescer dando à criança raízes, frutas, carnes mais magras, um arrozinho integral, alimentos mais saudáveis, ela vai amar comer aquilo ali, porque é a única opção que ela tem. A partir do momento que ela tem a convivência social, estímulo por meio da escola, por meio de outros familiares, ela vai vendo que o açúcar é muito mais interessante do que uma fruta. O picolé, o sorvete, o brigadeiro é muito mais interessante do que uma fruta. Só que ela ainda vai ter aceitação, ela já foi estimulada de saudável. Então ela vai ficar com as duas opções de escolha. Óbvio que ela vai querer pôr açúcar, mas ela sabe que é fruta, diferente de quem não é estimulado.
de quem só come biscoitinho, bolacha recheada, né, Nescau é achocolatado, digamos assim, é, Até chocolatado. refrigerante à base de coca. Gente, o refrigerante eu já tirei, agora é chocolatado, Carol. Então, a gente pode fazer um chocolatado saudável. Como? Sim, a gente pode usar o cacau a nosso favor. E é interessante para você. A gente usa o leite, o cacau e a gente dosa a quantidade de açúcar que a gente coloca nesse achocolatado. Porque algumas marcas que a gente vê por aí, né, digamos assim, elas basicamente têm como primeiro ingrediente o açúcar. Ou seja, eu tenho mais açúcar dentro daquela caixinha do que leite, do que cacau, do que outras coisas. E aí onde acaba nos prejudicando. Carol, é impossível as pessoas pararem de comer essa coisa do processado, Concordo. né? Mas aí eu vejo também, em contrapartida essa coisa de comer demais processados, que muitas pessoas estão tendo que suplementar. Você é a favor, é contra? O que que você indica? Como é para você essa Excelente questão da pergunta. suplementação? Excelente pergunta, Gel. O que que meus olhos, né, referente a tudo isso daí? O que que significa suplementar? É comer além, né, daquilo que é ideal para você. Então, você tem ali um prato lindo, maravilhoso, saudável. Vamos, por exemplo, do saudável. E aí, às vezes, você, mediante aquele saudável, ainda assim, você tem uma deficiência, uma carência em algum nutriente, em alguma substância, em alguma vitamina. E aí, às vezes, é necessário a gente colocar a parte da suplementação para ter ali a quantidade interessante para você consumir de determinados alimentos. Quando a gente fala de processados, ultraprocessados, alimentos muito industrializados, as pessoas elas preferem ir também para o que é pronto, o que é prático, para dizer que está se, de certa forma, beneficiando com algum suplemento vitamínico ou proteico, enfim, para ajudar ali a ter uma qualidade de vida melhor. Mas nunca, nunca, nunca a medicação vai substituir a alimentação. Então, o nosso corpo, ele é uma máquinazinha muito perfeita, que tem suas engrenagens e peças que se encaixam e funcionam muito bem, mas quando a gente está comidinha de verdade para ele. Quando eu falo comidinha de verdade, estou falando de comida Parece que saudável. nos Estados Unidos as pessoas já aderiram a essa coisa de comprimido, né? Muito, porque é muito Não fácil eu comem. chegar ali, comprar por exemplo, um suplemento de vitamina C, do que pegar uma laranja, descascar e chupar a laranja. É muito bom, é muito interessante você pegar algo pronto, tomar e achar que aquilo ali vai te beneficiar, do que você comer. Mas o nosso corpo, ele foi feito para a gente comer e não só tomar. É muito mais interessante para o nosso corpo pegar aquela laranja, triturar, digerir, fazer todo esse processo do trato digestivo, Sim, sim. né, do que e absorver a vitamina C, do que pegar só uma coisa pronta, onde ele não precisa trabalhar, não precisa fazer nada e Acho que iria até atrofiar alguns órgãos internos. justamente porque eles ficam meio que sem função, né? Meio que ficam paradinhos, obviamente não atrofia porque tem outras questões envolvidas, mas eles ficam meio que de braços atados, sem meio que muito Isso que fazer. engordaria, por exemplo? Engorda porque não é a questão da suplementação que engorda, engorda porque você continua ainda acreditando que o processado ainda é a melhor opção para você. E o processado sim acaba engordando devido aos excessos que a gente já comentou. Então, obviamente, estamos falando no contexto de usar as medicações, as suplementações, como desculpa para ser saudável. Mas tem casos, como o seu, né? Casos onde tem diversas patologias que se faz necessário a gente ter ali determinados nutrientes ativos na sua vida, que muitas vezes a gente não vai conseguir por meio da alimentação. Então, também tem a parte esportiva, né? Quando a gente tem ali treinamentos muito intensos, determinados objetivos, ganho de massa muscular, enfim, a gente às vezes acaba que na dieta, na alimentação, daquele paciente, cliente, a gente acaba não conseguindo atingir todas as necessidades dele. Sim. E aí, às vezes, se faz E necessário. funciona mesmo, amiga? A questão da suplementação, para a maioria dos casos, funciona muito bem, mas isso mediante uma dieta calculada, né, uma dieta ali onde foi passada por um profissional de acordo com as necessidades. Funciona muito bem.
O nosso podcast, até pelo nome, é o Feminina Podcast, você pode compartilhar, né? E curtir, mandar as pessoas se inscreverem no canal. É muito direcionado para a mulher. E a gente percebe que quando chega a menopausa, os cabelos começam a cair, né? A questão da massa muscular. Qual é, assim, a suplementação mais indicada? Bom, normalmente, para a mulher, está muito relacionado a essa fase da vida as questões hormonais, né? Sim, Está muito relacionado. Tem sim alguns alimentos específicos que podem ajudar, mas isso precisa todo de uma avaliação para saber como são os seus hábitos, para saber quais são os seus sintomas no momento que você está e principalmente um exame, né, para saber em que contexto de hormônios ali encontra o seu corpo. Então aí tem que ter uma associação do médico, né, de ginecologista com o nutricionista para complementar algumas questões hormonais envolvidas aí. Não tem um nutriente específico. Existe uma dieta mais específica para te dar mais saciedade, para não te fazer ganhar mais peso, não te fazer ficar. A gente fica muito retida nessa fase, muito sim, retida, muito sim. inchada, digamos assim. Então é necessário uma alimentação que diminua um pouquinho essa sua retenção, ajustes da questão da ingestão de Você água. acredita que desde criança eu aprendi a comer chuchu, porque ele é o diurético, ajuda meu coração. Justamente, é óbvio, isso é maravilha. Agora, sim, é isso que a gente fala, né? Eu amo chuchu. O alimento ele extrai tanta coisa boa pra gente, tem tanta vitamina, nutriente naquele alimento, por que que a gente precisa ir logo diretamente, sem antes ajustar a nossa alimentação, ter que usar uma questão de medicamentosa, farmacêutica, sem saber se realmente a gente precisa ou não. Existe suplementação para a memória? Assim, o que eu devo comer para melhorar essa falta de memória que eu estou ultimamente? É interessante isso daí. Na verdade, se a gente for resumir o que você precisa para cada coisa, tudo vai dar no mesmo direcionamento, no mesmo tipo de comida. O que você precisa, na verdade, é tirar aquilo que atrapalha a sua falta de memória. Não é aquilo que vai melhorar, porque quando você tira o que te atrapalha, excessos de gordura saturadas, excessos de açúcar, de farinha, Sim, como eu falei no início, farinha branca, sódio, gordura e proteínas ruins, digamos assim. Quando você tira isso que é inflamatório, que te dá vários sinais e sintomas do seu corpo ruins, prejudiciais, você começa meu a ter. diretor presta atenção. Você começa a ter uma noite mais produtiva de sono, Sim, começa a acordar com mais energia, mais disposição, disposição. automaticamente você tem uma memória mais ativada, mais aguçada, porque você está leve, seu corpo está menos inflamado, então você consegue ativar aquela energia ali que você acha que você não tem. Então, a cascata de coisas, já é o que vai acontecendo para o seu bem, que às vezes você não precisa de um remédio. Você só precisa tirar aquilo que de fato está te prejudicando. Eu acho engraçado, porque tem gente que fica assim, ai, eu tô tão cansada, não tenho energia para nada, acho que foi olho gordo, acho que é inveja, que nada, é falta de uma nutricionista do lado, amiga. Cara, outro dia eu fui ao teu Instagram, né? E aí lá eu vi você ensinando uma receita de brownie. Ai, que delícia. Chocolate. Chocolate. E aí eu falei, meu Deus, que delícia. Você sempre tá dando diquinhas, né, assim, super fáceis de fazer. Me dê aí 5 dicas, amiga, porque, sério, eu sou uma pessoa que eu queimo miojo. Aliás, eu nem como miojo. Mas se eu fosse fazer miojo, né, eu aprendi a fazer ovo. Ovo de hotel. Isso eu sei fazer. Ovo de hotel, gente, que é aquele ovo bem cheinho, assim, coloca água, viu? É isso. Aí fica ótimo, uma delícia. Essa questão de fazer, cozinhar, preparar alimentos mais saudáveis, você acaba tendo que ter um pouquinho de habilidades na cozinha, amiga. Não tem Sim, como, né? Até para fazer o ovo, a gente tem que mas pode saber. começar aos poucos. Pode começar aos poucos. Você não precisa ser nenhum expert, nenhum cozinheiro, nenhum masterchef, nada disso, para você fazer algo saudável para você comer. Então vamos lá. Dica de como que a gente pode comer mais saudável na cozinha no nosso dia a dia.
Primeiro, ter em casa. Ter em casa. Porque quando bate a fome, a primeira coisa que a gente faz é olhar a geladeira, é olhar a despensa, é olhar o que está ali na nossa frente para a gente comer. Se a gente tem em casa as frutinhas, as verduras, né, as coisas mais saudáveis, a gente vai ativar nossa mente a querer desejar aquilo ali. Sabendo que eu gosto de comer um bolo. Aí eu amo bolo, e, gente, eu sou apaixonada por doce, eu confesso, eu amo bolo. O que eu faço para eu conseguir comer um bolo de forma mais frequente e constante? Modifico alguns ingredientes dessa receita. É bom, lógico, ter aí as proporções. Mas, por exemplo, em vez de você colocar farinha de trigo, a gente geralmente substitui pela farinha de arroz ou farinha de aveia, que dá muito certo para fazer um bolo. Em vez de você colocar o óleo de soja, óleo de canola, a gente coloca muitas vezes o óleo de coco e o azeite. Só que às vezes o azeite dá um pouquinho mais de gosto, mas tem um óleo de coco sem sabor, que é bem interessante. Em vez de a gente estar colocando só o açúcar refinado, a gente pode colocar o açúcar mascavo ou demerara, só que ele é mais grossinho, né? Ou então a gente pode colocar Qual é melhor, demerara ou mascavo? O mascavo ele tem muito mais nutrientes do que o demerara, só que o demerara ele é melhor do que o cristal. Não, o cristal não entra na minha casa. Demerara ele é melhor que o cristal, mas o mascavo é melhor que o demerara. E para quem não pode açúcar, mas todos eles são açúcar, então de certa forma a gente tem que ter um controle da quantidade. Mas para quem não pode consumir o açúcar, a gente pode usar o xilitol ou o eritritol, que é um tipo de adoçante menos calórico e de baixa quantidade de açúcar aí para ser consumido e também ajuda muito na questão do emagrecimento. Então a gente pode substituir alguns ingredientes para modificar as receitinhas. E começa pelo básico. Se você não tem muita habilidade de fazer um bolo, para que você vai fazer um bolo? Você pega ali a banana, higieniza, cozinha, ou você pode assar. A banana da terra, por exemplo, você divide ela no meio com casca e tudo mesmo. Coloca na airfry ou no forninho, um pouquinho, para quem pode, canela. Se não pode canela, coloca aveia e coloca para assar, amiga. Isso aí é gostoso. É uma delícia. Adoro. Para quem gosta de doce, porque fica bem docinha quando você assa, né? Fica muito bom e você não precisa ter nenhuma expertise aí na cozinha. É muito fácil de fazer. A mesma coisa, batata doce, higieniza, corta, coloca ali no vapor. Não precisa nem colocar diretamente na água, no vapor. E aí, não tô a fim de comer ela cozida. Corta ela fininha e coloca para assar. Ela fica um pouquinho crocante. Ela fica bem gostosinha para fazer. As frutinhas eu posso tanto fazer uma saladinha de fruta, só cortar, quanto eu posso bater com um pouquinho de iogurte. Bem pouquinho, não precisa ser um pote de iogurte, para ela ficar numa consistência de uma forma mais de sorvete. Então eu posso congelar a banana, eu posso congelar o morango, por exemplo. E aí depois eu bato essas duas frutas com um pouquinho de iogurte, ou então a proteína que muita gente utiliza, né, para o whey protein, ou então leite em pó e um pouquinho de gelo e um pouquinho de água. Fica numa consistência mais cremosa, muito se assemelha ao sorvete. O que mais que a gente pode? As verduras a gente já sabe, a gente pode assar, a gente pode cozinhar, a gente pode grelhar as verduras, não precisa ser só ali, né, tradicionalmente no fogo, mas o básico, ele é o que funciona. Se você quiser algo mais elaborado, sugiro entrar no meu Instagram e pegar algumas receitinhas que tenho lá. Exatamente. Pedir ajuda também. Amiga, me ajuda a fazer essa receitinha aqui, que eu faço com o maior prazer. Amiga, eu quero saber de uma ajuda, se você pode dar. E se você dá para suas clientes. O quê? Você faz uma lista de compras? Uma das coisas que tem no meu atendimento é justamente a elaboração de um cardápio. Então, eu chego aqui, você vai comer isso aqui, de preferência, na sua semaninha, e organiza ali o que você precisa comprar. Porque eu fico perdida quando eu vou no supermercado, sabe? Eu fico perdida, é tanta coisa, até porque eu não sou uma pessoa, assim, que fui, né, tendo esse hábito de supermercado. Sempre teve alguém para fazer para mim. E eu tenho uma certa dificuldade, sabe? Eu sei o que eu gosto, mas às vezes eu me perco. Justamente. Né? E a lista de compra ela é fundamental para você ir ao mercado, porque você vai sabendo o que você precisa comprar. Você não se perde em meio a tantas tentações. Só que para ser feita uma lista de compra, você primeiro precisa saber o que você vai comer. Então, essa semana eu vou comer no meu almoço macarrão, vou comer um purê, vou comer
um arroz e feijão, vou comer um franguinho desfiado, um frango cozido. Então, eu já vou com a listinha de passa compras tudinho isso. específico que as pessoas precisam comprar para ter aquela alimentação na semana. Nossa, Só que as ótimo. quantidades vai muito, porque tem gente que prefere fazer por mês, tem gente que prefere fazer por semana. Então, Menina, se eu fosse dona de supermercado, eu ia te patrocinar. Eu ia adorar isso. Né? Poxa, é muito interessante esse serviço alinhado, né? Porque para quem se perde assim em compras, você comprar de acordo com aquilo que você vai ter que seguir é muito mais fácil. Olha o que você tem. Você tem a comida específica para você, para sua necessidade, para o seu objetivo. Você tem a quantidade que você pode comer daquela comida, porque se deixar a gente só vai comendo, né? Mas se eu tenho um objetivo, eu tenho que saber se eu posso comer a quantidade de tal coisa. Isso a nutricionista também faz para você. E além disso, a gente também direciona o que você precisa comprar, os alimentos que você precisa comprar. Então, você tem ali um serviço personalizado a respeito do que você precisa comer, baseado na tua saúde e no teu objetivo. Ah, é muito chique ter nutricionista. Acho que vou te contratar. Estou aqui à disposição. Me dê aí 5 diquinhas para uma pessoa ser totalmente saudável nessa questão aí do bem-estar e da saúde. Maravilha, maravilha. É essencial. Eu sei que muita gente já ouviu falar sobre isso. Ser saudável não é só comer bem. Comer bem é uma das coisas para você ser saudável. Além disso, exercitar diariamente, não é esporadicamente. Então, sempre que puder, ter continuidade. Continuidade, diariamente, consistência. E aí o exercício que cabe a você fazer. Mas ter essa atividade inserida ao seu dia. Além disso, meus amores, água. Hidratação para a gente é vida, é fundamental. Aconselho ali também você ter uma média de água ideal para você ao seu dia ajustada. Além disso, uma boa noite de sono. O que ela nos faz, né? Quando a gente dorme bem, eu já falei sobre isso, a gente acorda também muito bem. E principal de tudo, que é o direcionador de alguns hábitos aí, que é o controle mental e emocional. Mindset. O mindset, mudança de mentalidade, ou seja, viver sem muito estresse. Eu sei que é meio difícil no mundo de hoje, né? Corta cortisol. Diminuir um pouco o cortisol, né? Aumentar aí alguns hormônios do bem-estar, do prazer, ou seja, viver de forma mais leve, mais tranquila, porque dessa forma a gente consegue aí ainda ter alguns controles de hábitos mais saudáveis para a nossa vida. É um segredo sobre mim. E acho que talvez nesse mundo, né, tão corrido de hoje em dia, a gente está assim, meio sem querer sair de casa, né? Eu, particularmente, às vezes, quando penso que tenho que ir lá no consultório para falar com a nutricionista, né? Nos dias de hoje, que tudo está à mão na internet, você já pensou sobre isso? Você pode me ajudar? Obviamente! Quando eu chego na minha casa, amor, eu quero ficar aqui, entendeu? Então, botei meu computador. Você atende online, amiga? Atendo online. Hoje, meu atendimento ele é basicamente digital, né? Hoje, meu trabalho, eu faço muito pelo online. Isso funciona? Dá certo? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Do jeito que eu estou conversando com vocês aqui, eu conversaria presencialmente, eu converso no nosso Meu cardiologista de Belo Horizonte atende online. Muitos médicos, profissionais da área da saúde se adaptaram ao online depois da pandemia e, graças a Deus, a gente continuou esse trabalho. Por quê? Eu te dou essa praticidade de você não precisar sair do seu ambiente para poder ir ao médico, não precisar gastar, passar por trânsito, nada disso. Estou aqui no nosso cantinho, a gente faz uma videoconferência. Às vezes a gente fica 1 hora, 2 horas ali conversando até eu conseguir entender os seus objetivos, suas necessidades e orientar você de uma forma nutricional. Então, atendo aqui em Vitória da Conquista, atendo outros estados e até de fora também. Sim. Eu costumo atender. Mas o online tem a questão de não conseguir fazer avaliação física, porque muita gente precisa da avaliação física. Mas geralmente muita gente também já tem essa avaliação pronta. Algumas pessoas que já têm academia, né? Já tem essa avaliação. Outra questão, a gente tem uma forma de te ajudar a ter parâmetros de você saber se você está evoluindo ou não. Então, você pode fazer essa avaliação em casa. A gente usa outras formas de você saber se você está conseguindo evoluir. Então, às vezes, uma roupa que você veste não está entrando. A gente pede sempre para você estar vestindo aquela roupinha ali semanalmente para ver se ela já está subindo, te cabendo bem.
fotos, várias formas. Isso não é um problema numa consulta online. Eu tenho certeza que às vezes até mais confortável, né? Às vezes até mais interessante do que só você fazer ali de modo presencial. Você já pensou em aplicativo? Eu uso aplicativo para fazer minha consulta. Ela já está muito adiantada nessa questão. Essa questão digital, ela está me pegando com jeito. Eu tenho aplicativos para poder fazer todo o acompanhamento e avaliar o cliente de modo sempre presente o que ele está fazendo. Nesse aplicativo você tira fotos das suas refeições e manda e eu avalio se está legal ou não. Esse aplicativo te avisa o horário de você beber água, te avisa o horário para você comer, tem o chatzinho que a gente conversa, tem a videoconferência. Ele é muito interessante. Tem uma comunidadezinha. Ele é bem legal. Agora também, para quem não quer fazer um atendimento personalizado online, eu também tenho um curso de emagrecimento já disponível para todos vocês aí. Hotmart? Da Hotmart, já. Menina, que pessoa mais adiantada. Olha, ao invés de você ficar fazendo curso com mulheres que só porque acham que passaram pelo processo de emagrecimento e, portanto, pode de uma hora para outra estar orientando outras, contrata uma Nutri, uma profissional que entende. Profissional. Entendo. Você já viu que tem umas mulheres assim? Ai, eu passei por isso, então agora eu sou uma profissional, uma coach que posso orientar. Não, gente, eu você entendo, não eu até entendo, né? Ela ter vivenciado uma prática e querer ajudar, né? Sim, isso é bom, mas o caso dela não quer dizer que vai ser para todo mundo, né? Porque dieta é uma coisa muito séria. Quem tem uma patologia? Justamente. Imagina fazer uma dieta louca. Justamente. Né? Em casos muito específicos, eu aconselho você conversar diretamente com um profissional. Mas, por exemplo, você só quer emagrecer e melhorar os seus hábitos. O curso de emagrecimento, eu te dou todo o direcionamento do que você precisa fazer para conseguir melhorar os seus hábitos e atingir o seu emagrecimento, seja 5, 10, 15, 20 quilos. Porque você tem o conhecimento de uma profissional de 12 anos de prática, além do conhecimento específico, né, que a gente estudou e estuda até hoje, aplicado ali em alguns módulos. Muito tempo de treinamento, né? Muito tempo, amiga. Eu acho que a vivência ela é a maior escola que você tem de vida, né? Então, você é uma grande treinadora, eu já sei disso. Ah, obrigada. E eu amo o que eu faço. É algo que eu faço com muito amor, muito carinho, muita paixão. E o curso é caro, amiga? Não, apenas 147. Só isso? Só isso, amiga. Gente, por favor, quem quer emagrecer, compre o curso de Carol, que é nutricionista. Como é que eu faço para ter acesso a esse curso? Como, pelo amor de Deus, avisa aqui agora. Pronto, vamos lá. Na minha bio, no meu Instagram, carolpinheiro.nutri, é o meu Instagram. Vocês podem entrar lá no meu Instagram, vai ter lá na minha bio um linkzinho que vai te direcionar exatamente para a página de venda desse curso. É muito simples. Só fazer seu cadastro e você já está com o produto em mãos. Ai, que ótimo. Ai, olha, tive uma consulta aqui, eu e o meu diretor, de graça. Agora, vou resolver minha questão com nutricionista, porque tem online, entendeu? Justamente. Por isso, só por isso, porque sair nesse trânsito de conquista não está fácil. Ou seja, não temos mais desculpas para começar a melhorar a sua alimentação. Não temos. Amiga, muito obrigada por você ter vindo. Maravilhoso. Foi bom para você como foi para mim? Eu tenho certeza que é. Sempre, gente, falar do que eu amo é um prazer enorme, ainda mais com uma pessoa tão querida como você. Muito obrigada. Muito obrigada a você.